Qual é um dos maiores vilões da conta de energia? E por que é o reativo excedente? Pode pegar o caderninho de anotações que eu vou te mostrar tudo sobre o que é esse calo que vai aparecer na conta do seu futuro cliente. Quer aprender? Roda a vinheta. E aí, tranquilo? Eu sou o Jonildo, da XPNs, e eu venho aqui te mostrar a segunda parte dos principais vilões da conta de energia. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse conteúdo ele vai ser fundamental para quem deseja realizar um projeto de adequação tarifária completo. E principalmente para quem quer realizar um projeto de banco de capacitores, sabendo todos os detalhes que a Resolução 414 informa para você. Mas antes de eu te passar tudo isso, eu preciso te fazer um pedido e é muito importante. Caso você não nos acompanhe ainda, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Tem vários conteúdos direcionados para você que estamos produzindo lá também. E se puder ajudar, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal para receber vários conteúdos top. E, inclusive, eu já te agradeço de coração, tá? Vamos eletrizar esse trabalho e agora vamos embora pro conteúdo. Vamos junto. Para começar, vamos nos colocar na mesma página. Você já ouviu falar do que seria reativo excedente? Esse termo não é tão utilizado, mas para ficar bem claro, vamos observar o seguinte. Um reativo excedente, ele seria basicamente uma multa. Uma multa que você deve pagar à distribuidora caso o fator de potência da sua instalação esteja fora do limite permitido. Então, essa é uma forma de você explicar a qualquer pessoa o que seria o reativo excedente. Mas qual seria essa faixa permitida? Qual é o limite? Esse valor você encontra lá na Resolução 414 da ANEEL. Mas, basicamente, a gente está falando do fator de potência de referência. Esse fator de potência ele tem um valor de 0,92, que ele pode ser tanto indutivo quanto capacitivo. E mais para frente, a gente vai ver melhor quando é cada um. Tem algumas sutilezas que precisam ser observadas. Mas, basicamente, vai ter esse limite mínimo. Então, se é um limite mínimo, eu não posso ter um fator de potência abaixo de 0,92. Você já procurou se informar quem é que pode pagar o reativo excedente na conta de energia? Lembre que existe o grupo A, que é o de alta tensão, e o grupo B, que é o de baixa. Na Resolução 414, ela vai determinar quem são essas pessoas que devem ou não pagar. E é o seguinte, lá no artigo 79, ele vai informar que o fator de potência para fins de cobrança, ele deve ser pago de forma obrigatória para quem é do grupo A. Mas nesse mesmo artigo, ele também diz o seguinte, que quem é de baixa tensão, ou seja, quem pertence ao grupo B, não pode, de forma alguma, pagar por reativo excedente, que é causado pelo baixo fator de potência. Não pode, está lá na resolução. Quando a gente entra nessa situação, você pode cair em uma sutileza que pode trazer um problema muito grande na sua análise. Você não pode escorregar nessa banana. Esse problema é, quem é tarifado como grupo B optante, ele pode ou não pode? Ele deve ou não deve pagar por reativo excedente? Veja só, a resposta é sim, eles pagam. E eu vou te informar com detalhes o porquê isso acontece, partindo de um caso real que aconteceu comigo em um projeto que eu estava realizando. Uma vez, eu ainda não entendia muito bem qual era essa relação de ser tarifado como um grupo B optante. Quando eu fui fazer uma consultoria em uma indústria de sorvete, eu cheguei lá no local, o dono me passou uma conta de energia e lá de cara eu pude perceber que ele estava pagando reativo excedente, só que a sua tarifa ela era de baixa tensão. E eu fiz, como assim? Eu levei essas informações para casa, eu fiquei matutando, pensando que possibilidades isso poderia ter acontecido.
E daí eu fui me aprofundar mais na norma. Encontrei esse seguinte aspecto, que é de grupo B optante. Um grupo que pertence ao grupo A, mas ele é tarifado como o grupo B. E como ele pertence ao grupo A, isso quer dizer que aquele consumidor ele é de alta tensão. E se ele é do grupo A, de acordo com o artigo 79, ele é obrigado a pagar pelo teu relativo excedente. Ele é obrigado a pagar nesse contexto. E daí foi que as coisas clarearam mais, porque nesse local eu pude perceber que lá tinha uma subestação. Por isso é extremamente importante que você entenda o que é um grupo B optante e que eles também podem pagar por relativo excedente. Então, mesmo que eles não tenham lá que pagar demanda, mas eles têm que pagar reativo. Então, eles precisam também de um projeto de banco capacitores. Até agora, a gente já conseguiu analisar o que seria reativo excedente e quem é que deve pagar pelo reativo. E agora, você sabe que de fato se paga na conta de energia por conta do baixo fator de potência? As fórmulas são bem complicadas, mas eu vou mostrar para vocês essas duas coisas, esses dois itens, consumo reativo excedente e demanda de potência reativa. Esses dois itens eu vou mostrar para vocês lá na norma como é que tá e quais são essas fórmulas. Vamos lá. O primeiro item seria energia reativa excedente, que seria essa fórmula aqui de cima. O outro item é a demanda reativa excedente, essa aqui de baixo. Caso você queira desvendar finalmente essa bendita fórmula, então eu vou deixar um link aqui na descrição, onde eu explico bem detalhado o que é cada ponto e como é que funciona esses cálculos. Então, se quiser, dá uma olhadinha lá, é bem interessante, tenho certeza que você vai gostar. Agora, vamos voltar para o conteúdo. Preciso falar com você sobre algo que é desprezado, muitas vezes por falta de conhecimento do profissional mesmo, porque não é uma informação que a gente geralmente encontra no dia a dia. Essa informação é a seguinte: você sabia que o baixo fator de potência causa custos? Ele é um vilão não só relacionado ao reativo excedente. Pois é, existem outros custos que vão estar caindo sobre o seu cliente por conta do baixo fator de potência. E essa informação ela é crucial para que você consiga passar ao seu cliente. E se você conseguir passar isso de uma forma clara, as chances de você conseguir mostrar a ele a importância dele realizar um projeto de banco capacitores vai ser muito maior. Quais seriam esses outros custos? Então é o seguinte, ó. Esses outros custos, primeiramente, está relacionado a... Vamos lá, tópico a tópico. Eu tenho aqui o aumento do consumo ativo com perdas na instalação. Aí você vai ver, peraí, eu estou consumindo reativo, eu estou aumentando o meu consumo ativo. Qual o sentido disso? É fácil. Se você pensar no caso real, a gente tem que, quanto maior a corrente, maiores serão as perdas nos condutores. Isso é fato. Então, se você aumenta a corrente, ou seja, se você aumenta o consumo ativo ou reativo, ambos você está aumentando a corrente. E se você aumenta a corrente, você está aumentando as perdas na sua instalação. Então é custo. Você está aumentando o consumo ativo por causa das perdas nos seus cabos. O segundo ponto seria o encarecimento do dispositivo de proteção e equipamentos de manobra por conta de sobrecarga. Como assim? Se eu tenho uma corrente maior no meu sistema, na minha instalação, então eu vou precisar de um dispositivo de proteção que suporte uma corrente maior, que tenha uma proteção de sobrecarga maior. Isso vai diretamente ocasionar em mudar ou então sobredimensionar meu projeto por conta de uma falta de controle do fator de potência. Um terceiro ponto seria a perda de rendimento do transformador. Quanto mais baixo for o fator de potência, o meu transformador ele vai entrar em cada vez mais dentro do regime menos eficiente. Para explicar melhor isso, a gente teria que se aprofundar muito mais na teoria, mas não convém muito ao caso. Basta essa informação já é suficiente para você passar para o seu cliente. Outros dois pontos extremamente importantes são maiores custos com a instalação, com maiores seções dos cabos pelo aumento da temperatura no condutor. Lembra que eu falei que vai aumentar as perdas?
Não só vai aumentar as perdas, mas também por consequência vai aumentar a temperatura nos cabos. Está aumentando a corrente que passa nesse cabo. E se eu estou passando uma corrente maior dentro desse condutor, então quer dizer que eu vou ter que projetar um condutor que tenha uma dimensão maior do que realmente seria necessário se eu controlasse o meu fator de potência. Isso também entra na questão do dimensionamento da seção dos cabos. E cabo é algo muito caro. Você já deve saber disso. É muito caro. O controle de fator de potência também influencia diretamente nisso. O último ponto de outros custos seria a redução da qualidade da energia com flutuações e quedas de tensão, resultando em queimas de equipamento. Quando você tem um baixo fator de potência, você vai aumentar as flutuações. Muitas vezes porque você vai ter maiores perdas nos cabos, sua instalação como um todo, e isso vai ocasionar que haja uma maior flutuação da tensão, tenha quedas de tensões dentro da sua instalação. E queda de tensão é um problema muito grave porque pode ocasionar em queima de equipamento. Então vamos supor que o teu cliente tem um equipamento lá que seja extremamente caro, importado por exemplo, que ele seja muito sensível e por conta de um problema desse, esse equipamento venha a queimar. Imagina o tamanho do problema, imagina se isso interrompe a produção dele e ele não tem uma reserva. Isso é algo extremamente importante. E com certeza, se você passar isso da forma certa, o seu cliente ele vai entender isso. Ele vai compreender e vai dar o devido valor a essa questão, vai dar o devido valor a esse conhecimento. Eu já citei aqui, mas só para formalizar, como é que a gente resolve essa questão? Como é que a gente finalmente resolve esse problema? Basicamente, é a instalação de bancos capacitores. Nossas cargas são predominantemente indutivas. E é por isso que em 99,999% das vezes você vai ter que projetar um banco de capacitores para poder corrigir o fator de potência dessa instalação. É simplesmente por isso. Você precisa saber realizar esse projeto. E com as informações que você tem geralmente para realizar uma adequação tarifária, eu já te aviso que muito provavelmente você vai conseguir também realizar um projeto de banco de capacitores. É só você fazer de fato de uma forma completa. Para a gente fechar com chave de ouro, eu vou te passar uma informação que muitas vezes os profissionais passam batido. É um erro comum quando se fala de correção de fator de potência. Mas que erro seria esse? Para você entender bem direitinho, eu preciso retomar um ponto. Lembra de quando eu falei antes que quando você tem um fator de potência abaixo de 0,92, você vai pagar uma multa? Mas esse fator de potência pode ser capacitivo ou indutivo. É mentira que a qualquer horário, a qualquer momento, você não pode estar com fator de potência abaixo de 0,92. Tanto indutivo quanto capacitivo. Depende. Depende do seguinte, lá na resolução você vai ter no artigo exatamente o que eu vou te mostrar agora. Isso no artigo 96, o caput 1. O período de 6 horas consecutivas compreendido a critério da distribuidora entre 23 horas e 30 minutos e 6 horas e 30 minutos, apenas os fatores de potência inferiores a 0,92 capacitivo verificados em cada intervalo de 1 hora. Vamos traduzir. O que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que se você tem um fator de potência abaixo de 0,92 capacitivo dentro do horário entre 23h30 e 6h30, não exatamente esse horário completo, 6 horas consecutivas dentro desse horário, então quer dizer que você vai pagar pelo reativo excedente. A outra informação é que todo período complementar a esse intervalo definido pela distribuidora, se tiver um fator de potência capacitivo dentro desse horário complementar, que seria, por exemplo, durante o dia, durante a noite, à tarde, então quer dizer que o cliente ele não vai pagar nada. Se for capacitivo, não tem problema. Mas claro, lembre que tem aquela questão dos outros custos que estão associados, que é sempre bom a gente estar controlando isso. Mas por que eu disse que é um erro comum? Não é só pela informação, é pela prática. E eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. A gente tem que são 6 horas consecutivas. Então, um exemplo é no caso da CELP, que é a distribuidora daqui de Pernambuco. Na CELP, o período capacitivo é entre meia-noite e 30 minutos até
às 6 horas e 30 minutos. Veja aqui, são 6 horas consecutivas. Pode ser como esse, ou poderia ser de meia-noite às 6 horas, ou de 23h30 até as 5h30. Geralmente vai variar nessas três situações. E é isso. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E eu tenho certeza que esse conteúdo pode agregar valor para alguma pessoa que você conheça também. Então não deixa de compartilhar. Vamos difundir ao máximo esse conhecimento, porque tem muita gente precisando saber desses detalhes. E caso você tenha caído aqui de paraquedas, saiba que esse curso é o nosso curso de adequação tarifária. Essa aula faz parte desse curso. E para você ter acesso a essa e todas as outras aulas, basta você acessar o nosso portal XP Energy Tech. O link está aqui embaixo, então acessa lá, é bem simples. Nesse portal você encontra não só o curso, mas vários conteúdos que eu tenho a certeza que vai agregar muito valor para o seu ramo profissional. Não deixa de curtir o vídeo, dar aquele gostei para poder fortalecer, eletrizar tudo que a gente está vivenciando aqui. E tamo junto. Até a próxima!